Então, sejam bem-vindos, irmãos, muito bem-vindos todos que assistem esse estudo. Nós vamos continuar com relação ao Sermão da Montanha, né? Falando sobre o capítulo 7, onde se refere ao cuidado com o futuro, né? Nós vemos que o capítulo 5, Jesus falou dos seus antepassados, quando dizia: ouviste o que foi dito aos antigos. No capítulo 6 ele falou dos seus contemporâneos, dizendo: quando orares, não façais como os hipócritas, quando jejuares, não façais como os hipócritas. E assim, cada um mostrando no tempo certo. E nós vemos que o capítulo 7, ele fala no termo presente, porque a partir desse momento ele começa a ensinar como deve se comportar o crente para o futuro, e com relação às coisas que vêm no futuro, né? Então, começa aqui a primeira parte, né? Vocês vão falar sobre os julgamentos, né? Então diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgados sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E porque repara tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Nós temos que entender, irmão, que quando se julga, Jesus fala em julgar, existe muita confusão sobre isso. Quando você denuncia uma doutrina errada, aí alguém diz: não julgue. Não, isso não é julgar. Nós temos que olhar para o que Jesus diz em João capítulo 7, versículo 24, né? Quando ele diz: não julgueis pela aparência, mas julgai pela reta justiça. Eu sei quando uma doutrina está errada, porque a reta justiça é as escrituras. Então, já está julgando, né? Não tem essas histórias. Depois Jesus diz no versículo 6 que não deis aos cães as coisas santas, nem aos porcos, né? Nem aos porcos as pérolas. Então, como é que julgar? Se está julgando, como é que eu consigo aqui identificar quem é porco e quem é cão? Então não é esse tipo de julgamento que Jesus está falando. Mas, irmão, o julgamento que a Bíblia está falando aqui é sobre o pecado alheio. Se nós prestarmos atenção em Gálatas capítulo 6, versículo 1, que eu citei aí na folhinha do nosso estudo, nós temos Paulo ensinando como devemos nos comportar quando vermos ou surpreendermos. Paulo não fala nem irmãos, ele fala homem, né? Capítulo 6, versículo 1 de Gálatas, ele diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Aí quando ele diz aqui, olha, olhando por ti mesmo, para que também não sejais tentado. Então é justamente quando você for tratar o pecado de alguém, sem condenar aquela pessoa, mas encaminhando. Não está falando de doutrina. O idólatra, ele está cometendo um pecado, mas ele também está cometendo um deslize contra Deus. E você, com a escritura, você sabe que aquilo é errado.
e ele acha que não. Agora vamos dizer que um irmão cometendo um furto, um adultério, você sabe que ele sabe que está pecando, mas não deve ir para cima dele com toda metido a santarrão. Porque Paulo diz, olhando por ti mesmo, porque à medida com que eu medir, eu vou também ser medido. Do jeito que eu julgo o pecado do próximo, Deus permite, que venha uma tentação para ver se eu realmente sou aquele santarrão capaz de julgar uma pessoa. Então, não julgueis para que não seja julgado. Não se refere a você ver o erro e deixar para lá, fazer vista grossa, mas encaminhar a pessoa. Então, não adianta, como diz, você querer tirar o argueiro do olho do seu irmão, tendo uma trave no seu. E geralmente as pessoas, quando quer corrigir os outros, às vezes estão cometendo um pecado muito pior. E em vez de cuidar logo da própria vida, cuida da vida do outro. E a trave do olho atrapalha a ver as coisas direito. Quando diz no versículo 6, irmãos, aqui já é outro assunto, Despedir-se das coisas santas. Capítulo 7, versículo 6 de Mateus, que diz, não deis aos cães. Você pega essa folhinha que eu dei para vocês e bota no capítulo 7, para quando vocês andar por outra parte da Bíblia, vocês já sabem para onde vai voltar, que nós estamos estudando o Sermão da Montanha. Então, não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando vos despedaça. Eu me lembro do apóstolo Pedro, ele quando fala de uma pessoa, quando se desvia, Sim, porque quando a pessoa se desvia, está na igreja e sai, e volta para o mundo e começa a fazer as mesmas coisas, ou pior, porque não volta a fazer a mesma coisa não, volta a fazer pior, Porque ele agora não está se importando mais com nada, o temor acabou. E aí, esses dois animais aqui, porco e cão, Pedro usa lá, que diz assim, a porca voltou para o seu lamaçal e o cão voltou para o seu próprio vômito. Eu tive experiência com isso, irmão. Eu avistei que um cachorro, ele vomitou. E ele não foi lá e comeu o vômito, não. Alguns dias depois, ninguém limpou aquele vômito lá na frente de casa, era terra ainda, não tinha calçamento. E depois dos 2 dias, aquele cachorro, ele foi lá e ele mesmo comeu o próprio vômito, depois de bem azedo. Quer dizer, a situação do incrédulo, ela fica pior depois que ele volta. Ele volta com mais avidez para o pecado. Ele volta com mais vontade de desobedecer a Deus, porque agora ele perdeu totalmente o temor. Porque na hora que ele se aproximou do Evangelho, porque ele tinha um temor. Depois que ele se decepcionou, não sei com o que, com a desculpa que ele usar, ele agora volta com toda a gana para cometer os mesmos pecados. Então, cães e porcos está se referindo a pessoas. Então, se Jesus disse não julgueis, e agora ele mesmo está ensinando que você tem que identificar os porcos e os cães, ele não está se referindo a esse tipo de coisa. O julgamento aqui que ele está falando acima é que eu não posso estar acusando ninguém sem olhar para mim primeiro, porque à medida com que eu medir, eu também serei medido. Agora aqui é para você não desperdiçar as coisas santas. Em Provérbios capítulo 12, versículo 23, diz a palavra do Senhor lá, que o sábio, ele oculta o conhecimento, mas o tolo, ele divulga a estutícia,
As injustiças do tolo, mas o sábio, ele não, ele segura o conhecimento. Ele sabe para quem passar o conhecimento. Quando Paulo diz a Timóteo, irmãos, o que eu viste e ouvistes e aprendeste em mim, foi que ele disse, confia a homens fiéis. E tem coisas que é para confiar a homens fiéis. O ensinamento, ensinar as pessoas a ensinar. Né? Por isso que quando Paulo manda o pastor, né, ele tem que ser honesto, hospitaleiro. São homens fiéis que tem que ser preparado para ensinar as pessoas. E Paulo disse que o que visto ou visto em mim, confia a homens fiéis. Então não é qualquer um que se passa conhecimento. E o Senhor Jesus mostrou muito bem isso, que as multidões estavam ali para ver os milagres, e aí Jesus falava por parábola, para ver quem daquele meio ia se interessar em procurar saber o que Jesus estava querendo dizer com aquilo, e se aproximava dele. Os seus discípulos diziam, mestre, explica-nos essa parábola. Ele diz, a vós é dado conhecer os segredos do reino do céu, mas a eles não, porque eles estavam ali não interessados em aprender, eles estavam ali para ver milagres, e Jesus não jogava a palavra fora. E aí ele está ensinando, não deis aos cães as coisas santas, nem aos porcos. Então para você fazer, você tem que julgar o santo e o porco. Então esse julgamento aqui não é o que Jesus falou acima, até que ele fala depois do capítulo 15, nós vamos ver aqui, sobre outro julgamento, acautelar dos falsos profetas. Você tem que julgar, você tem que saber quem são essas pessoas. Então agora, confiança nos pedidos, do capítulo 7 ao 11, do versículo 7 ao 11. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Isso é para o crente nunca deixar de pedir. A gente tem vezes que está tão aperreado, e a única saída é para cima, né? Porque a Bíblia diz que eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Então tem assim, você já viu alguém chegar assim, o filho diz, pai, eu estou com fome. Aí ele pega, toma, coma isso e dá uma pedra. Não tem. Jesus disse que não existe esse homem. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, sendo maus, olha só, irmãos, o que Jesus está dizendo, vocês homens, vocês são maus, nós somos maus. Se vós, sendo maus, sabeis das boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Então, para a gente não ter, irmãos, dúvida de que Deus está atento às nossas orações, aqueles que confiam nele, né? O que você estiver preocupado, que a Bíblia diz que as nossas petições, Paulo diz, não andeis inquietos, né? Mas que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Você chega lá e diz a ele. Deus não é como aquele menino que se machuca lá fora e chega em casa e caladinho bota o remédio e não diz nem ao pai nem à mãe. Porque tem pai e mãe que é malvado, né? Que a coisa mais que eu acho errada é quando diz, se cair vai apanhar, se cair vai apanhar. Isso não existe. Pare agora ou apanha, pronto, aí é certo, porque aí ele vai parar antes de cair. Agora se ele cair e se arrebentar, ele vai se escolher e não vai nem chorar. Quando o pai for olhar, ele está todo machucado. Tem pessoas que se machucam, tem filhos que se machucam e escondem, porque existe uma severidade de certos pais, que diz, caiu, agora repapeia, que eu avisei, que qualidade de não, caiu, agora vou cuidar dele.
Ele se machucou. Deus é assim, não é? Então, irmãos, eu sempre detestei essa atitude de ver o filho cair e em cima levar uma pisa. Ele nem se machucou direito, mas levou uma pisa. Mas no dia que ele se machucar bem direitinho, ele não vai deixar o pai saber. E Deus não quer que o crente seja assim. Deus quer que você derrame tudo diante dele. Pode ter certeza, irmãos, que Deus irá atender. Jesus disse: o mesmo Pai vos ama. Ele disse aos discípulos dele, né, aos apóstolos: olha, eu não vou mais, não é mais necessário eu pedir por vocês ao Pai. O mesmo Pai vos ama. É só vocês irem em meu nome, pronto, acabou. Se Deus está no nome do meu filho, está feito, né? O outro assunto, irmãos, é a maneira que devemos tratar o próximo. O versículo 12. Esse é o coração de toda a lei e os profetas. Quem ama o próximo, não está aqui, ó. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Tem gente que diz assim: não, rapaz, você, como é que está a sua vida com o fulano? Depende dele. Então não, Jesus não disse isso. Jesus disse que do jeito que eu quero que ele me trate, eu trato a ele. Independente. Jesus não disse assim: tudo que os homens fizerem a você, vocês fazem também a ele. Pronto, aí. É a lei do retorno, né? Não, me tratou bem, eu trato também. Me tratou, não. Ele me tratou mal, mas eu queria que ele me tratasse bem, por isso que eu vou tratá-lo, não é isso? É isso que Jesus está ensinando aqui. Esse é o mandamento do Senhor Jesus, que entra em conflito com a nossa natureza egoísta, que só quer ser reflexo daquilo que recebemos. Então a palavra de Deus diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Porque a lei e os profetas, irmãos, Deus ensina, antes de tudo, ele ensina o amor, a misericórdia. Depois ele ensina também o juízo, mas o juízo é aquele que não exerceu a misericórdia. É para aquele que não exerceu. Entenderam aí, irmãos, esse versículo 12? Que nosso beneficiar o próximo não depende dele, não. Porque a Bíblia diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Agora, irmãos, a porta larga é estreita, né? É o próximo assunto, que é a porta da maioria. Eu quero que vocês vejam, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Irmãos, você vem ligar a televisão e é assim os religiosos. E religiosos, irmãos, que Deus desmascarou, para você ter uma ideia. Porque tem esses pregadores de cura que tiveram Covid e passaram no hospital o mesmo período que uma pessoa comum, porque se as orações dele fossem superior, eles tinham saído antes, né? Uma pessoa normal passa não sei quanto tempo, né? 2, 3 meses, não sei quanto. E ele também passou. Se a igreja dele que é ensinada a ele a orar e a exercer o poder, e os outros pastores que são submissos a ele, né? Que lá nesse sistema é assim, tivesse algum poder, ele tinha saído antes. Então Deus fez isso para mostrar ao povo. E o outro que ofereceu feijão para curar, o irmão dele morreu. O irmão dele teve Covid e morreu. Quer dizer que o irmão dele não comeu feijão que ele vendeu, estava vendendo por R$1.000 o caroço. Depois fez uma promoção de R$500
o quilo. Então, irmãos, o povo viu isso? Viu. Aqui em Campinas tem uma seita que ninguém pode adoecer. Mas o camarada que trouxe ela para Campina Grande, o americano, morreu de uma doença fácil de controlar, né? Que é a diabetes, né? O povo não viu isso? O povo viu, é porque o povo prefere o engano. Porque a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aqui está mostrando, irmão, entrar pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O povo emburaca cabeça dentro. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Olha, irmão, lá no Apocalipse, no período da grande tribulação, quando João viu uma multidão que não se podia contar, ele não viu a gente não, a gente subiu antes. Ele viu um grupo que foi salvo na grande tribulação. E quando perguntaram a ele, de onde vem esse? Ele disse, eu não sei. Ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação. É uma multidão muito grande que não se podia contar. Mas aquela multidão nem se compara com os outros que na grande tribulação vão receber o número da besta. A multidão de que vai para o inferno é maior. E a porta estreita continua apertada hoje, porque é difícil crer. Não é porque é difícil seguir, né? Não, mas é muito difícil seguir, não. O seu problema é que você não crê que as palavras de Jesus são verdadeiras. Esse é o seu problema. Não é porque você não consegue cumprir, não. É porque você não consegue crer. Porque você crendo, mesmo com falhas, aí você chega lá. E se você não quer fazer e usa como desculpa não ter força para fazer, é porque não crê. E essa é a porta estreita, a porta de que as pessoas não creem no Evangelho. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E esse grupo de condenados que não irão crer é muito maior do que o grupo dos salvos que irão crer. E aqui está, irmãos, estreita, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Agora o próximo assunto do futuro, né? Que Jesus está falando aqui, agora já do futuro. O próximo assunto é meio forte, né? Os falsos profetas. Eu sempre digo, irmãos, quem são os falsos profetas hoje em dia? Olha, eu sou um falso médico. Eu não sou um falso médico, né? Eu não sou. Ninguém pode dizer assim, ó, o pastor Luiz é um falso médico. Não. Agora, se eu botar um consultório, botar uma plaquinha, um diploma falso, sem ter estudado, aí sim, aí eu sou um falso médico, porque eu estou me passando por médico. E os falsos profetas, é muito fácil de identificar, são as pessoas que dizem que são profetas. Então, o movimento da Rua Azusa, que surgiu no início do século passado, esses são os falsos profetas, porque eles passaram 3 dias gritando, uivando, mais do que os profetas de Baal, começaram a balbuciar com a língua, dizendo que eram as línguas, idiomas, língua estranha, ou língua de anjos, como eles falam, e se gabam e usurpam para si o poder de profecias. Se o apóstolo Paulo diz que as profecias iriam ser aniquiladas, e eu não preciso nem ver para entender que o que Paulo está se referindo, Paulo estava se referindo que iria cessar as profecias quando os apóstolos morressem, quando o último livro da Bíblia fosse escrito, que foi o Evangelho de João. Não foi Apocalipse, foi o Evangelho de João, escrito por último. Fechou, Deus fechou. E fechou também
as profecias. E Paulo diz, né? Em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Aí eu não preciso de força para interpretar isso, para dizer que o perfeito é quando o reino de Deus se cumpre aqui, não. Porque a história mostra que não teve profeta até o dia que um grupo de desequilibrados se reuniram na rua Azusa e foram buscar isso. Mas não tinha. Então, irmãos, vamos ler aqui. Acautelados, porém, dos falsos profetas que vêm até vós. Olha, não vem entre vós não, viu? Vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Irmão, devoradores é sempre o termo. Jesus, quando fala censurando os fariseus, ele disse: ai de vós, fariseus e hipócritas, que devorai as casas das viúvas, com o pretexto de prolongar as orações, né? Você entra na casa da viúva, come o que tiver na despensa dela. O devorador é nesse sentido, adquirir os bens da pessoa para ele. E isso é uma das características desses falsos profetas. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Eu sair daqui, irmãos, eu vou falar com Deus diretamente, porque esse assunto é muito forte. E o dono desse engano que é Satanás, ele fica, né? Embora que o nosso público é muito pequeno para assistir isso. Assim, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que dá bom fruto, corta-se e lança. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Eu já citei os exemplos, né, desses curandeiros aí. Agora vamos ao versículo 21, Jesus identificando quem são eles, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, né? Qual é a vontade do Pai que está nos céus, irmão? Capítulo 6, né? Versículo 37 de João, que diz assim: e a vontade daquele que me enviou é esta, né? Que aqueles que ele me deu, nenhum se perca. Mas tem gente que diz, não, mas se permanecer, né? Porque Jesus está dando esses grupos aqui tem como prioridade nas suas doutrinas negar a eternidade da salvação. E eles não fazem a vontade do Pai que está no céu, porque a vontade do Pai que está no céu, Jesus disse que aquele que ele me deu, nenhum se perca, e eu ressuscito no último dia. Então a doutrina da perda da salvação já é uma característica deles, além dos maus frutos que aqui acima está mostrando. Aí o versículo 22, aí a identificação deles: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Então a gente sabe que as virgens loucas e as virgens prudentes, né, são justamente porque, irmãos, o falso profeta ele vai ser condenado, e as pessoas que acreditaram neles também vão, porque a Bíblia diz que se um cego guia outro, cai os dois no buraco, não é só um que cai. Cai os dois, cai quem guia e quem sai atrás dele. Aí diz: não, mas a fulana lá não profetiza não, mas ela acredita que o líder dela profetiza, e é mentira dele, né? Aí diz: não fizemos muitas maravilhas, né? Muitos milagres. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. O que é que Jesus disse às virgens loucas? O que é que o noivo diz às virgens loucas? Não vos conheço, nunca vos conheci. Porque as virgens prudentes,
representa o grupo que estão com as lâmpadas acesas, estão com azeite cheio. É aquele que é a promessa feita a Filadélfia, né? 3:10 de Apocalipse. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que é de vir, para tentar os que habitam na terra. Esses grupos que não se importam com o que a Bíblia diz, querem se importar com o que os seus pastores dizem. E Jesus disse: eu vou dizer a eles abertamente, explicitamente, eu não conheço vocês. Eu nunca os conheci. Porque eles dizem assim, que não, isso aí são os que se desviaram. Que eles têm esse negócio, está salvo, aí quando faz esses milagres, mas quando se desvia aí nem faz mais milagre, perde a salvação. Aí Jesus não disse: eu não vos conheço mais, eu conhecia vocês antes. Não, ele disse: eu nunca vos conheci. Desde que vocês começaram com esse movimento, eu nunca conheci vocês. Isso é o futuro. O Sermão do Monte, do capítulo 7, é o futuro. Capítulo 6 é os contemporâneos de Jesus. Capítulo 5 são os seus antepassados. Mas o capítulo 7 é o que acontecerá no futuro. O apóstolo Pedro disse: assim como houve entre o povo falsos profetas, ele não disse que haverá entre vós, ele disse: haverá entre vós falsos doutores. Agora nós tem falsos mestres, viu? Falsos doutores. Eu acredito que uma pessoa que crê na predestinação, pré-eleição, possa ser um salvo. Tem muitos salvos ali. Mas eles têm um perigo muito grande. Porque o poder da salvação, eles colocam numa eleição que ninguém sabe, ninguém consegue distinguir nada. É uma incógnita, né? Incógnita. E quanto a Bíblia diz que a salvação está no poder do Evangelho, né? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer. O poder está no Evangelho, na pregação. Não, se esse aí não foi eleito, não adianta nem pregar. Aí o poder do Evangelho, que a Bíblia diz que é nele que está o poder para a salvação. Será que essas pessoas não estão negando o poder? E 1,18 de 1 Coríntios: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, o vocábulo no grego lá é estamos sendo, né? Estamos nos salvando. É o poder de Deus. Não é que a salvação é uma coisa gradual, não. É que Paulo está falando dos que estão se perdendo e dos que estão se salvando, né? Está falando de várias pessoas que já foram salvos, está salvo e ainda vão ser, estão se salvando. Não é um processo gradual a salvação. E ele diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, se eles estão negando o poder de Deus, é um perigo, né? A predestinação se torna perigosa para quem crê nela, se for colocar a eficácia da salvação lá antes da fundação do mundo, onde Deus escolheu de um em um, que isso não é provado na Bíblia. Irmãos, agora, os falsos profetas, Jesus disse: eu vou dizer abertamente a vocês, eu vou dizer abertamente a eles, não os conheço. Pedro disse o quê? Que haverá entre vós falsos profetas. Como houve entre o povo falso profeta, então o falso profeta, irmão, não veio no meio da igreja. Deus não permitiu falsos profetas dentro da igreja. Pode ver no Novo Testamento. Tinha alguém fingindo ser profeta, mas tinha o dom de discernimento. A Bíblia fala de 4 dons interessantes lá no capítulo 14 de Coríntios. O dom de língua, que dependia do dom de interpretação. Que tinha que alguém falar em língua, mas tinha que ter alguém que interpretasse para dizer para o povo o que Deus estava dizendo. Tinha o dom de profecias,
que tinha que ter o dom de discernimento. Então Paulo diz, quando não façam bagunça. Se um profeta estiver falando e for revelado o outro, o primeiro fique calado, porque o outro já está. E profetize 1 ou 2, no máximo 3, e os outros julguem. Hoje em dia o cara diz, rapaz, essa tua profecia, hoje no dia do tempo que nem profecia existe, essa tua profecia está meio miada. Ele diz, olha para cima contra o Espírito Santo. E os homens da época que eles julgavam, ele disse, irmão, essa sua profecia não veio de Deus. Porque ele tinha o dom de discernimento. O Espírito Santo estava dizendo, você está tapeando os irmãos aqui. Aí ele não era um falso profeta, mas ele estava ali com uma falsa profecia. Um fingimento, querendo se amostrar. E tinha pouca gente que fazia isso. Mas a Bíblia não fala em falso profeta entre nós, porque Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós. Ele não disse entre vós. Porque eles veem assim, você já recebeu o poder, a sua igreja é muito fria, né? Onde é que está o poder? Porque é justamente, Deus prova a gente assim. Lá no Velho Testamento, Deus provava o povo de Israel. Lá no capítulo 13 de Deuteronômio é dito o que lá? Quando um profeta ou sonhador entre vós disser um sinal, e esse sinal acontecer, né? Falso profeta chegava, Deus não diz nem falso profeta. E quando um profeta ou sonhador fizer um sinal, e esse sinal acontecer, quer dizer, o profeta diz assim, olha, essa semana vai cair uma barreira em cima de uma pessoa, e se aquele profeta dizer, vamos e adorar outros deuses, não darás ouvido a esses profetas, porque Deus está fazendo isso para vos provar. Você não fica abismado porque algum desses profetinhas aí diz alguma coisa e às vezes, né? Eles erram 15 e acertam um, aí a pessoa fica abismada com um que ela acertou. Ali é um homem de Deus mesmo. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu povo também para ver se você não cai nessas histórias. E esse negócio de igreja morta, não sei o que, isso é coisa do diabo. Porque morta é a igreja deles. Você já viu o negócio de sapato de fogo? Ali é guerra viva, viu? Sapato de fogo é uma tristeza, parece os cães dançando. E Satanás, diga, sapato de fogo, onde é que tem isso na Bíblia? Então, eles vão criando palavras que não existem nas Escrituras, iludibriando o povo. Mas não é tudo que querendo esse negócio de sapato de fogo, não. Tem um grupo mais restrito, que são mais simpatizantes, mas esses também temos que ficar de olho. Mas, irmãos, entre nós vem os falsos mestres. Tenha cuidado, né? Com muitos batistas, né? Que pregam uma igreja noiva, que prega uma igreja universal invisível, que prega uma predestinação como causa principal da salvação. Cuidado com eles, né? Esses falsos, né? E agora, irmão, Jesus conclui o discurso como? Ou melhor, a parte 7 do discurso, falando do prudente e do insensato. O insensato, se você mostrar para ele, ó, eu mostrei uma vez para ele sobre os falsos profetas, ele disse, tu já me mostraste isso 10 vezes. O camarada disse isso. Agora, a partir do versículo 24, aí é justamente, irmãos, aqueles que não acreditam quando você mostra a eles sobre esses falsos profetas. Eles não querem acreditar. Aí no versículo 24, o que é que Jesus diz? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, tem gente que distorce esse versículo, aquele que escuta a palavra de Deus, não é, estas minhas palavras, ele está se referindo ou ao discurso dele em todo o Sermão do Monte, ou a estas palavras que ele acabou de falar sobre os falsos profetas. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha.
Mas rapaz, fulano era um crente tão firme, mas hoje está. Por quê? Rapaz, fulano defendia a Bíblia, agora está lá dançando, tocando bateria. É porque ele edificou a casa dele sobre a areia. Ele não ouviu o que Jesus ensinou. Para ter cuidado dos falsos profetas. Agora, o versículo 26, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, comparar-o-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram o rio, sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, é um testemunho pessoal. Desde que eu aceitei Cristo como Salvador, passei 7 anos dentro da igreja de renovação, mas eu comecei a ler Mateus até Apocalipse, depois voltei, e quando eu comecei a ler os 4 evangelhos, eu nem crente era, né? Aí gostei do livro de Atos, porque continuava aquela história bonita sobre os apóstolos. Mas quando eu cheguei em Romanos, eu vi falar, eu sabia que era Paulo, aquele que eu tinha lido, que ele tinha se convertido, que sofreu muito no livro de Atos, mas eu, por ser descrente, não continuei. Mas depois que criei no Senhor Jesus, né, eu comecei a ler toda a Bíblia. Isso é um mantimento sólido. Crente que não lê a Bíblia, irmão, o tombo é grande. Depois, né? Porque ele não edifica a sua casa sobre aquilo que Jesus ensinou. Ele edifica sobre as suas emoções, sobre aquilo que os pastores andam dizendo, porque eles puxam muito para o lado emocional das pessoas, não é para o lado fixo, bíblico, pelo mantimento sólido. As pessoas estão voltadas para as emoções, né? O culto foi hoje, eu me arrepiei todinho no culto hoje. É uma fé emotiva, não é a fé legítima, que é fundamentada na palavra de Deus, né? Então, irmãos, aí vem a conclusão do discurso de Jesus, né? Jesus conclui o discurso agora. Então veja bem que a Bíblia fala do homem, é o mesmo vocábulo das virgens loucas e das virgens prudentes, viu? E a gente sabe que tem gente que diz, não, o azeite é o Espírito Santo. Aonde, irmãos? Olha, o azeite que elas foram comprar, peraí, onde é que compra? Onde é que vem do Espírito Santo? Em nenhum momento o Espírito Santo pode ser comparado com alguma coisa que você compra. Você não compra, você. Jesus não iria contar uma parábola comparando o Espírito Santo com alguma coisa que você vai comprar. Porque a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O azeite pode se comparar à obediência, à aquisição do azeite. E a luz é a lâmpada, é a palavra de Deus, que o do Salmo diz, né? Salmo 19, 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É o versículo 105, né? As virgens prudentes confiava no que estava escrito, a palavra. A virgem louca disse, não, besteira, o negócio é Jesus. Jesus sem Bíblia não é Jesus não, né? É Jesus. Mas Jesus, né? Ele disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Aí João explica, isso ele falou do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então, conclusão do discurso de Jesus. 28. E aconteceu que, concluído Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, né, do seu ensinamento. Eles ficaram o tempo todo abismados ali, parados, escutando aqueles ensinamentos. Ficaram admirados com os ensinamentos. Doutrina, irmão, é ensinamento, viu? Doutrina não é a liturgia de uma igreja, a gente quer a doutrina não. A doutrina é ensinamento. Você ensinar um crente a se comportar
moralmente, também é a doutrina, é o ensinamento. Não é só ensinar que deve ser batizado, que deve ser da igreja local. A gente pensa que doutrina é isso. Não, doutrina é ensinamento. É você ensinar os crentes a viverem nesse mundo de forma a obedecer a Deus. Doutrina é ensinamento. E o povo ficou admirado com o ensinamento de Jesus. Porque era diferente. Porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Porque os escribas falavam do que estava escrito. Jesus disse: ouviste o que foi dito, mas eu digo assim, eu porém vos digo, né? Com autoridade. Amém, irmãos? Então Deus abençoe a todos. Essa parte conclui, né? Então nós chegamos à conclusão que Mateus é o único que fala do Sermão da Montanha completo, né? Sermão da Montanha completo. E depois você assim compartilha da irmã Fábio, que fica no teu. Irmãos, é o que devemos sempre se voltar, né? Para as Sagradas Escrituras, para aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Né? Não devemos nunca desviar nossa atenção das Escrituras, daquilo que Jesus ensinou e deu aos seus apóstolos. Né? Eu vou finalizar. Vocês que viram receberão este vídeo, compartilhem, dê um like, né? Que é aquela mãozinha assim que fica assim, né? Dá um like. E também, irmãos, se inscrevam, os que não são inscritos, né? Eu peço a todos vocês que façam isso. Que Deus abençoe a todos. Amém.